Se você chegou nesse vídeo é porque você provavelmente está procurando saber um pouco mais sobre Private Equity ou Venture Capital. Neste vídeo nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre essas duas modalidades, vamos explicar algumas diferenças básicas entre essas modalidades e também vamos falar sobre negociações que aconteceram na prática no ambiente de Private Equity e no ambiente de Venture Capital. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento, então aqui é o ambiente que você vai encontrar tudo o que você precisa saber para investir melhor. Então, já sugiro a você que se inscreva nesse canal e dê um like neste vídeo, tá? Porque você, além de se ajudar a investir melhor, aí aprender um pouco mais sobre investimentos da forma correta, como deveria ser, você me ajuda a levar a mensagem do investimento em boas empresas para o longo prazo, para o maior número de pessoas. Então, se inscreva nesse canal, não custa nada, tá? E além de se ajudar, você vai estar me ajudando a levar, a propagar a mensagem do bom investimento para o maior número de pessoas. Aqui a gente trabalha com mentoria e consultoria de investimento, então, primeiro link na descrição, você pode conferir um pouco mais sobre como funciona a mentoria e a consultoria. Bom, falar agora tudo o que você precisa saber sobre Private Equity e Venture Capital. É importante entender o que é um investimento privado, tá? Porque tanto a modalidade de Private Equity quanto Venture Capital estão na modalidade de investimento privado. Investimentos privados são aqueles investimentos que são feitos fora do ambiente de bolsa de valores, tá? Então, diferente de uma Apple, diferente de uma Microsoft, diferente de uma Petrobras, né, que são empresas públicas, empresas listadas em bolsa de valores, a modalidade de Private Equity e Venture Capital, elas não são listadas em bolsa, tá? Então, não é tão fácil para o investidor dessas modalidades entrar e sair de uma posição da mesma forma como acontece no ambiente de bolsa de valores. Isso traz alguns riscos adicionais, como o risco de liquidez, né? Então, muitas vezes, acontece de um fundo ou de um investidor particular investir em determinada empresa privada, né? Então, essas duas modalidades de Private Equity e Venture Capital, e ele não conseguir resgatar esse investimento posteriormente. Então, é muito importante entender que private, né, o que abrange essas duas modalidades, está ligado ao investimento de empresas não públicas ou empresas não listadas em bolsa. Bom, e eu decidi trazer um gráfico para vocês, um gráfico que eu trouxe lá da minha mentoria de investimento, né, que explica um pouco sobre os ciclos de uma empresa, tá? E tanto a modalidade de Private Equity quanto o Venture Capital, eles podem ser expressados através desses ciclos. Bom, o primeiro momento, né, a primeira fase de uma empresa é a fase de uma startup ou de uma microempresa, né? Uma startup, ela tem uma característica própria que é conhecida como uma fase de cash burn, né? Ou seja, uma fase onde ela queima caixa para conseguir angariar clientes ou market share. Então, o investimento em Venture Capital, né, também conhecido como investimento semente, investimento aventureiro, ele está muito mais ligado ao investimento em startups, onde existe um risco gigante nesse tipo de investimento, porém, se a empresa der certo, muitas vezes o retorno é totalmente desproporcional. Então, aquelas histórias daquelas pessoas que investiram nos primeiros momentos lá no Uber ou no Airbnb, ou empresas que se tornaram lá depois, posteriormente, o Facebook, né? Então, existem casos de Venture Capital muito bem sucedidos, daquele investimento raiz, aquele investimento semente, né? Que foi uma quantia pequena, considerando o valor atual da empresa, mas que deram frutos muito grandes posteriormente. Então, aqui o investidor de Private Equity, de Venture Capital, melhor dizendo, ele assume muitos riscos com uma taxa de erro muito grande, porém, aqueles poucos investimentos que os fundos de Venture Capital fazem, trazem um investimento desproporcional ao fundo, tá? Então, muito importante entender que Venture Capital está ligado ao primeiro momento de uma empresa, né? A primeira etapa de uma empresa. O investimento em Private Equity, por outro lado, ele está relacionado a 4 fases de uma empresa, tá? Aqui eu trouxe 3 para vocês, porém eu vou explicar qual que é a quarta. Ele pode estar ligado também numa empresa que está em ampla frente de crescimento, tá? E aqui é diferente do Venture Capital, porque aqui já existe um histórico, né? Então, muitas vezes as empresas investidas
na modalidade de Private Equity já têm alguns anos de casa, elas já atuam há alguns anos no mesmo segmento, então elas possuem um histórico, porém acontece dessas empresas estarem crescendo num ritmo acelerado. Então, o primeiro momento do Private Equity pode ser também numa fase de fast grower, né, uma fase de alto crescimento. O segundo momento, numa fase de um crescimento um pouco mais moderado, né? E o terceiro momento, já numa empresa madura, que não deve crescer mais tanto, porém, uma empresa que não tem porte suficiente para ser uma empresa de capital aberto, tá? Então, é importante entender isso, né? Nem toda empresa madura se torna, eventualmente, uma empresa de capital aberto. Então, o Private Equity, ele está ligado a essas três operações, porém, o Private Equity também pode estar ligado a uma quarta modalidade, que é de empresas em recuperação, né? Empresas no chamado turnaround, que estão passando por um momento delicado, né? Em que as finanças da empresa não necessariamente estão sob controle. Então, o Private Equity, ele pode atuar nessas quatro etapas da vida de uma empresa. Raramente, confesso para vocês que eu nunca vi um investimento em Private Equity numa empresa decadente, tá? Porque não faz nem sentido esse tipo de operação, pelo menos na modalidade privada, né? Em modalidade de empresa de capital aberto pode ser o caso, mas não vem aqui, não é o objetivo deste vídeo. Então, empresas de Private Equity são ligadas aí a uma maturidade do negócio, já uma maturidade um pouco maior do que do Venture Capital. Eu decidi trazer isso aí numa modalidade de tabela, né? Então, se a gente tivesse que determinar qual que é o tipo de empresa investida na modalidade de Private Equity, empresas estabelecidas e maduras, em fase de crescimento ou, né, que nem eu dei o último exemplo, de reestruturação financeira. No Venture Capital, 100% são startups em estágios iniciais, com alto potencial de crescimento, e é importante deixar aqui com alto potencial de risco também. O valor do investimento no Private Equity geralmente são investimentos maiores, né, por se tratar de uma empresa maior, né, o valuation da empresa geralmente é maior também, e no Venture Capital geralmente se trata de investimentos sementes, investimentos aí menores, né. Não existe um número oficial para dizer o quanto que é cada modalidade, mas eu digo assim que na modalidade de Private Equity, a partir aí de uns 10 milhões começa a se tornar um investimento em Private Equity, e na modalidade de Venture Capital aí pode ser desde 10 mil reais até aí uns 10 milhões, também pode ser uma modalidade de Venture Capital. Então, não existe efetivamente uma quantia que define o quanto que é Private Equity ou Venture Capital, porém, né, geralmente no Private Equity começam aí a partir de 10 milhões de reais uma aquisição nesta modalidade. Beleza? O objetivo do investimento é aumentar a eficiência operacional, né? Então aqui a gente está falando de uma empresa que já existe, já tem operação, né? Já existe alguma estrutura, seja física, seja de clientes, né? Então aqui é melhorar a eficiência, melhorar a sua rentabilidade com o objetivo de obter um retorno sobre o investimento no futuro. Na modalidade Venture Capital, é financiar o crescimento, né? Então repare que todo o investimento de Venture Capital é alinhado para crescimento da empresa, tá? Ajudando a atingir seu potencial máximo com o objetivo de um retorno sobre o investimento no futuro, né? O tempo nas duas modalidades, eles podem levar anos, né, para a empresa se tornar rentável, ou eventualmente o investimento retornar para o investidor. E no caso do Venture Capital, que nem eu falei, os riscos são muito maiores, né? Então pode acontecer da empresa nunca se tornar rentável efetivamente. Tá? O nível de participação do investidor no Private Equity é um investidor que geralmente assume um papel ativo no gerenciamento da empresa investida, enquanto que no Venture Capital é um investidor que ele tem um papel passivo, né? Ou seja, ele não vai assumir o controle da empresa, e o controle da empresa geralmente fica com os fundadores, né? Então, até porque, como se tratam de startups, né, o papel da gestão do fundador, daquela empresa que teve a ideia, que está botando a ideia no papel, é muitíssimo importante, né, por se tratar de uma empresa pequena, beleza? E os riscos, né, o risco é geralmente menor no Private Equity, uma vez que as empresas investidas geralmente têm um histórico operacional e financeiro estabelecido, enquanto que no Venture Capital o risco é maior, uma vez que as empresas estão em startup, né, e apresentam um alto grau de incerteza. Bom, agora falar um pouco da 3 exemplos aí de empresas investidas nessas modalidades, né? O primeiro caso é o caso da Dudalina, né? A Dudalina, para quem não conhece, é aquela empresa de
marca de alto luxo, né, de camisetaria, não, como é que é? Camisetaria? Não, enfim, marca de roupa aí, vamos botar. É, que foi adquirida pela Advent e Warburg Pincus, né? Camisaria, né? Aqui, ó, tá aqui a palavra correta. Então, esses dois fundos compraram a marca, é uma marca já muito estabelecida, né? Então não é uma startup. Uma empresa muito famosa por comercializar camisas sociais, né? E ela vendeu uma parcela de seus negócios para dois fundos de investimento americanos em agosto, né? Isso era de agosto de 2020, se não me engano. De acordo com um fato relevante, as companhias globais de private equity, pessoal, essas duas empresas assumiram parte do controle fabricante catarinense, porém, a fundadora da Grife, Sônia Hess, continuará no comando da empresa. Então, reparem que os fundos compraram a participação do negócio, porém, a fundadora, né, da marca, ela continua na operação. Então, esse foi o primeiro exemplo de private equity, né, uma transação que efetivamente aconteceu neste ambiente de private equity. O segundo exemplo de private equity, já numa empresa de alto crescimento, né, é o caso da Ademicon, que saiu aí recentemente, agora em fevereiro de 2023. Né? A Ademicon anunciou o investimento da 23S Capital, né, e a Ademicon, que é a maior empresa de consórcio independente do Brasil. Né? Então, diferente dos grandes bancos que oferecem consórcio, a Ademicon ela não está ligada aos grandes bancos. Né? Então, ela anunciou aí a entrada da 23S Capital em sua estrutura acionária, que já conta com a presença da Tricorp Investimentos. A Ademicon foi o primeiro investimento de um fundo recém-lançado de 3,6 bilhões, criado a partir da parceria estratégica entre Votorantim e Temasek, né? E com o objetivo de investir em empresas de alto crescimento no Brasil. Atualmente, a Ademicon está entre as 5 maiores empresas do segmento em créditos ativos, incluindo os bancos. Né? Então, os 4 maiores são os bancos, a Ademicon, a quinta maior empresa de consórcios do Brasil. Em 2022, ela comercializou 12 bilhões em créditos, né, de consórcio, 46% a mais do que no ano anterior. Né? Então, se a gente voltar aqui no primeiro gráfico, né, a Ademicon, né, o investimento em private equity, está nessa modalidade aqui de fast grower, né, uma empresa de alto crescimento, enquanto que a modalidade da Dudalina, né, já numa empresa madura, já estabelecida. Então, muito importante entender essa filosofia aqui de investimento. Nos últimos 5 anos, a companhia teve um crescimento de aproximadamente 40%, né, isso de forma composta, quase o dobro do observado no mercado. Então, bem legal essa aquisição aqui da 23S, injetando capital na Ademicon. Essa rodada aqui de investimentos da Ademicon também foi conhecida como uma rodada pré-IPO, né, ou seja, eles estão preparando a empresa para, no futuro próximo, provavelmente abrir capital na Bolsa de Valores. Então, bem bacana esse investimento aqui na Ademicon. E agora o terceiro exemplo, né? Agora no exemplo de Venture Capital, né? Eu trouxe 2 exemplos de Venture Capital. Um foi na empresa chamada Datus, que particularmente eu não conheço, né? Na verdade, nenhuma dessas 2 empresas eu conheço, né? A Datus, que fornece tecnologia para automatizar a gestão contábil de empresas, anunciou captação de uma rodada de Série A, né? Então, numa primeira rodada aí, no valor de 20 milhões. Então, ainda assim, foi um investimento de Venture Capital bem relevante, né? 20 milhões não é qualquer investimento de Venture Capital. Lançado em 2019, então repare aí que é uma empresa bem recente, né? A startup surgiu com o objetivo de trazer mais agilidade aos funcionários do setor financeiro das empresas, permitindo que foquem em atividades estratégicas a partir da automatização de tarefas operacionais, né? O sistema disponibiliza soluções de preparação e análise de dados para atender todo o fluxo de cobrança, pagamento, enfim. Atualmente, empresas como iFood e BTG Pactual são clientes da startup. E o segundo exemplo de Venture Capital, aposta na inteligência artificial, né, uma empresa chamada For Intelligence, que recebeu um aporte de 10 milhões, né, dentro aí daquele que eu falei, né, entre 10 mil e 10 milhões, um investimento padrão de Venture Capital, né, recebeu aí do Bradesco, Private Equity Venture Capital, né, um fundo do Bradesco para essas modalidades. A startup desenvolve soluções para dar suporte a decisões baseadas em análise de dados por meio de algoritmos de inteligência artificial. Né? A empresa atende a clientes como Coca-Cola, Volvo, Hering, M. Dias Branco e faturou 14 milhões em 2022. Então, né, agora voltando para esse primeiro gráfico,
as duas empresas investidas em Venture Capital estão aqui, né, numa fase de startup. Beleza, pessoal? O que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje era isso. Queria lembrar vocês que a gente trabalha com mentoria e consultoria, então o primeiro link na descrição. E também vou deixar aqui um espaço para falar um pouco sobre o meu curso, sobre como investir em ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Essas 4 características, ações boas, baratas, que crescem, que pagam dividendos, foram as características que mais trouxeram retorno para o investidor de bolsa de valores. Agora estamos falando aqui não mais em private equity, não mais em venture capital, estamos falando em empresas listadas em bolsa, empresas que você pode comprar e vender a qualquer momento. Então, vou deixar o segundo link na descrição para você conhecer um pouco mais sobre o meu curso, né, sobre como investir em empresas boas, baratas, que crescem, que pagam dividendos. É um curso por R$ 49,00, então está muito acessível, né? Eu trouxe todo o meu conhecimento por mais de 11 anos investindo na bolsa e eu compilei isso num curso, né? Eu dei tudo mastigadinho para você que quiser aprender um pouco mais sobre esse tipo de investimento. Então, vou trazer até a página do meu curso aqui. É um investimento que tem um curso que tem 14 módulos, né? Sendo que tem mais um módulo bônus aí que eu trago um checklist para você não errar na escolha de ações. E esse curso ele vai poder te ajudar também a investir em private equity e venture capital, dado que a filosofia de investimento é muito parecida, né? Você basicamente busca encontrar um bom ativo por um bom preço, né? Ou seja, uma boa empresa. Se você está negociando aí uma empresa, uma startup ou uma empresa de venture capital para comprar ou para ser vendido, esse curso também vai te ajudar bastante, porque ele trata de toda a filosofia que você precisa saber para investir, seja em empresas públicas, né, empresas de capital aberto, empresas em bolsa, que é a especialização do curso, seja em empresas privadas, né, empresas de private equity e venture capital. Então, termino esse vídeo com todas essas mensagens, né? Investimento em private equity, investimento em venture capital, investimento em bolsa, investimento em renda fixa para você que também tem interesse na minha mentoria e na minha consultoria. Muito obrigado para quem ficou até o final e desejo a vocês ótimos investimentos.